Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Agora acredito eu que está um pouco melhor, um problema talvez tenha resolvido. Vamos verificar aqui pelo nosso perfil particular também se está fluindo. Mudamos a conexão, né? Vamos ver se está fluindo bem agora. Helena, Eliana, Sueli, boa noite, Denise. Deixa eu ver se agora... Helena, Eliana, agora parece que está em ordem, sim, graças a Deus. Boa noite, Denise. Então, amigos, estamos iniciando com um pouco de atraso, vocês me perdoem a falha técnica que aconteceu de conexão. Leninha, boa noite. Débora, boa noite. Agora acredito que está em ordem, vamos ver, né? Silvia, boa noite a vocês também. E enquanto vocês vão chegando... Então nós tivemos um pequeno atraso por conta de problemas técnicos de conexão, mas já estamos de volta, graças a Deus. Agora parece que o áudio e o som estão... O áudio e o som tá bom mesmo, hein? O áudio e o vídeo estão em sintonia. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou mandar os aviõezinhos aqui enquanto vocês vão chegando, tá bom? E aí nós vamos, naquele primeiro momento, como a gente fala, os 5 primeiros minutos da live, nós fazemos, é o momento de vocês chegarem, se cumprimentarem, e posteriormente a isso, aí a gente faz um breve resumo do capítulo anterior, e em 10 minutos de live a gente já começa a leitura. Vanessa, boa noite. Sandra, boa noite a você também. Gratidão pela presença. Atrasamos um pouquinho por conta de um problema de conexão, mas graças a Deus a conexão está em ordem agora e parece que está fluindo bem. Então vamos em frente, né? Vamos em frente e dar sequência a mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade. Aqueles amigos que já têm o livro em mãos, né? Como a Jucimara, como a Débora e o Gleison, podem acompanhar a nossa leitura que vamos fazer hoje, né? Deixa eu terminar aqui de mandar os aviõezinhos, né? E aí a gente vai começar a fazer o nosso bate-papo. Bom, se eu esqueci de cumprimentar alguém, vocês me perdoem, não foi a intenção. Mas estamos aqui, né? Graças a Deus. Acabando de mandar os aviões. E a gente vai dar sequência já já no nosso bate-papo. Pronto, já mandei os aviõezinhos. Vou fixar o comentário agora. E daqui a pouco a gente retira a música para que a gente possa não gastar tanto as nossas cordas vocais, né? Vamos ver se deu certo, fixação do comentário. Acho que agora fixou. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Então nós tivemos um pequeno atraso, a Adriana chegou agora conosco. Boa noite, Adriana. Espero que tudo esteja fluindo dentro do possível, né, com a sua irmã, a Daniela, né? Boa noite com Jesus, meu querido Wilton, seja bem-vindo, gratidão pela presença mais uma vez. Aqueles que não seguem o nosso querido Wilton Martins José, de Paulista, Pernambuco, faz um trabalho maravilhoso de divulgação da mensagem do Evangelho todo dia. Bom dia com Jesus, 6 da manhã, às vezes até mais cedo quando algum compromisso chega, mas é uma alegria contar com a presença dele. Então, vamos tirar um pouco a melodia agora para que a gente possa falar um pouquinho melhor, né? Um pouco melhor. Bom, peço desculpas pelo pequeno atraso por conta de um problema técnico de conexão. Estava dando uma série de delay entre a fala e o áudio. A fala e o áudio é bom. Entre a fala e a transmissão do áudio com a imagem, né? Então não estava batendo muito bem. Mas aparentemente acredito que conseguimos resolver.
No capítulo 7, nós estamos estudando hoje o capítulo 8º do livro Nos Albores da Imortalidade, que é este livro aqui, ó. Os Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Hoje, no capítulo 8º, nós vamos ler o capítulo intitulado Junto aos Amigos. Mas o que aconteceu antes, no capítulo 7º? Foi aquele momento... Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Foi aquele momento que, quando Jerônimo chegou à colônia de Eurípides Barçanufo, localizada na órbita da cidade de Sacramento, ele foi recebido por Zenório, que é um médico da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que veio dar o atendimento ao nosso querido Jerônimo Mendonça, em espírito. E, utilizando uma série de equipamentos altamente sofisticados, que o Jerônimo não sabe nem explicar corretamente. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. O que aconteceu? Ele foi mostrando a ele marcas do seu corpo espiritual, por isso que é o nome do capítulo, Marcas da Expiação, que quando foi colocada uma determinada luz sobre o seu corpo espiritual, inclusive é interessante que ele vai falando de vários corpos, porque nós imaginamos apenas que nós temos nós temos o espírito, vamos pensar assim nessa fala, o espírito, o perispírito e o corpo. Quando na verdade são uma série de corpos sutis que vai fazendo essa ligação fluídica entre o espírito até chegar no corpo material. Pois uma essência como o espírito ficaria difícil de se ligar, propriamente dito, já direto num corpo material. Por isso existe toda uma série de corpos, e Zenório vai mostrando para ele marcas que apareceram no seu corpo, que tinham no seu corpo espiritual e que foram removidas pela expiação que ele resgatou aqui nesta última existência. Boa noite, Leandra, seja bem-vinda. E foi muito interessante isso, porque no final, o Zenório, que é um médico que estava acompanhando o Jerônimo, ele vai perguntar assim, né, para o Jerônimo: sei que você está curioso sobre porque ainda não conseguiu se locomover por si mesmo, tendo visto os excelentes resultados que ele já tinha conquistado. E aí o Jerônimo fala: realmente, eu tinha essa pergunta mesmo em mente. Boa noite, Josemar, seja bem-vindo. E por conta disso, ele explica, né, que a evolução não dá saltos e que há um tempo para que ele conseguisse, né, vivendo tanto tempo o seu corpo material naquela posição, naquela cama ortopédica, demoraria um certo tempo para ele conseguir se locomover. E ele fala assim, né? Imagine que qualquer máquina emperrada por muitos anos necessita de uma boa lubrificação para voltar a ser útil. Aí o Jerônimo faz uma brincadeira, como sempre, aproveitando o ensejo. Ele fala assim: entendi, doutor. Eu sou um carro velho enferrujado. Tá tudo certo, então. Aí faz uma brincadeira, né? Ato costumeiro de Jerônimo encarnado e no plano espiritual, não perdeu a sua alegria, né? A sua forma de brincar sobre os seus problemas. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. E aí, então, foi esse o breve resumo, né? A gente não ia fazer a releitura, porque nem daria para gastarmos tanto tempo, né? Pois o capítulo é um pouco mais longo. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Vamos iniciar então agora a leitura do capítulo 8º, Junto aos Amigos. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês, pois é um capítulo um pouco mais longo, né? Um pouco mais longo, e consequentemente nós vamos procurar ser o mais claro e objetivo possível. Não somos narrador, não temos a pretensão de sermos narrador, mas vamos trazer esta lição para que vocês compreendam também. Explico que em determinado momento vou fazer uma breve pausa, pois existem notas de rodapé. E quando ele marca uma determinada nota de rodapé, eu vou fazer uma pausa
para explicar sobre o que ele está falando, certo? Então vamos lá. Capítulo 8, junto aos amigos. Em pouco tempo de internação, começamos a receber as primeiras visitas. Vinham dar as boas-vindas somente aqueles que poderiam nos trazer fortalecimento, compreendendo o novo processo disciplinar. Vieram ter conosco, primeiramente, o querido senhor Mariano, Senhor Mariano da Cunha Júnior, de 1875 a 1949, nascido em Sacramento, Minas Gerais, fundou o primeiro centro espírita no interior mineiro, o Fé e Amor, em 20 de agosto de 1900, tio de Eurípides Barçanufo, responsável por sua conversão ao espiritismo. Então vieram ter conosco, primeiramente, o senhor Mariano e outros residentes, a fim de nos encorajar. Também alguns amigos que haviam nos precedido, como os irmãos Areno e Jerônimo Tibúrcio. Areno Tibúrcio Nogueira, de 1939 a 1961, nascido em Ituiutaba, Minas Gerais, trabalhador espírita. E Jerônimo Tibúrcio Nogueira, nascido em 1937 e desencarnado em 1961, nascido também em Ituiutaba, Minas Gerais, trabalhador espírita e poeta. Entre tantos amigos e familiares, eram visitas breves que nos enchiam o âmago de alegria. A avózinha se fazia presente com mais frequência, talvez em nome da compaixão por nossa mãe Antônia, que ficara no orbe. Era a personificação viva do amor de Jesus, permitindo-nos calor maternal. Acompanhou-nos devotamente. Nossas conversas lembravam-nos os tempos de garoto, os pequenos cuidados e a família. A avó de Jerônimo Mendonça nasceu em Sacramento e era prima de Eurípides Barçanufo. Inclusive, o nome de alguns de seus filhos foram dados por ele a tal amizade que possuíam. Ela foi a primeira espírita da família. Ao mesmo tempo, conseguíamos comunicar com alguns amigos por meio do que chamamos de projeções mentais. Como havia nos inspirado os enfermeiros desde a floresta da Baviera, essas projeções tornaram-se muito úteis. Podíamos emitir pensamentos de esperança e consolo aos irmãos que ficaram na crosta. Inspirávamos mesmo os amigos que seguiam com os trabalhos na casa espírita e na creche, e em vários lugares por onde circulamos. Foram-nos disponibilizados, inclusive, aparelhos ultrassensíveis que permitiam essa comunicação com maior precisão. Alguns supunham ouvir nossa voz, outros ver nossa imagem. Mesmo sem alcançar a grandeza das potências perespirituais, a misericórdia divina possibilitava-nos exercer algumas faculdades, as quais a telepatia, desenvolvida ao longo do processo expiatório, eram frutos nascidos na árvore da resignação. Poucos dias se passaram entre as costumeiras visitas dos enfermeiros e o contato com os outros hospitalizados e convalescentes. Ali também se encontrava naquele hospital de refúgio irmãos de variadas procedências. Estávamos em verdadeiro solar de tratamento benemérito. Quase todos os internos, cada qual com sua história, renovavam-se a chegada à verdadeira morada. De nossa parte, não havia sensação de perda da vida e nem apego ao que deixamos. Contudo, certa preocupação com relação aos familiares e amigos persistia,
mesmo confiando nos mensageiros que nos exortavam a permanecer corajosos. Pequenos passeios pelos jardins do hospital remetiam à calma e à serenidade. O contato com a natureza fazia-nos sentir o belo expressão do Criador em sua manifestação onipresente. Como havíamos feito da fé o porto seguro no mar da existência, crendo-nos o irmão menor de todos, era hora de perseverar, acreditando no futuro e nos colocando nas mãos do Pai. Na véspera da primeira cirurgia perispiritual, permanecíamos confiantes, embora reflexivos. Como ainda não conhecíamos os procedimentos, estávamos um pouco apreensivos. Avisaram que alguns irmãos gostariam de falar-nos, trazendo reconforto e a palavra amiga. Mal pudemos conter as irradiações de alegria quando vimos adentrar ao quarto Casimiro Cunha, Jair Presente e Sheila. Casimiro Cunha, de 1880 a 1914, natural de Vassouras, Rio de Janeiro, espírita, poeta, cego, e um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Vassouras. Tornou a escrita por meio da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, publicando vários livros. Jair Presente, de 1949 a 1974, natural de Campinas, São Paulo. Em espírito, enviou várias mensagens por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Irmã Sheila, em sua última existência, residiu na Alemanha, sendo enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. Desencarnou em meados de 1940. Chegavam qual figura simples do dia a dia naquela localidade. Será que compreendiam o quanto significavam para nós? As palavras nos faltaram. Aquela vibração de amor invadindo o quarto era semelhante à vibração sentida durante as noites em Uberaba, quando Chico Xavier se aproximava para conversar amigavelmente até o raiar do dia. Jerônimo, nosso amigo, saudavam-nos carinhosos. Enternecidos, passaram-nos fazer verdadeiro exame, regulando aparelhos e colhendo informações precisas. Sorriso nos lábios, força e muita expressão marcavam aquelas silhuetas de tamanha significação para o nosso coração apertado. Disse-nos Sheila com seu encantamento habitual: os amigos estão sempre por perto, querido Jerônimo. Estivemos com você durante o seu estágio reencarnatório. Sempre nos momentos mais difíceis lá estávamos. Não seria agora, nessa nova caminhada, que haveríamos de nos separar. Disse Casimiro: acalme-se, homem de bem. Falta pouco para o novo período de serviços. Viemos comunicá-lo em primeira mão sobre as atividades que lhe aguardam. Passando por esse primeiro momento de tratamentos e estando em melhores condições, tudo mudará. A ternura havida em seus olhos, grandes expoentes de bondade, confortava-nos o peito oprimido pelos pesares que nos faziam refletir, desde a última conversa com Zenório. Arriscamos um comentário. Meus queridos, confesso estar intranquilo ante um processo inacabado da redenção. Notando para onde a conversa descambaria, Jair Presente tratou logo de desanuviar o coração. Ora, ora, nosso gigante deitado está bem próximo de se tornar um gigante em pé. Um anão, meu filho, estou mais para um anão, arremetei, entrando na brincadeira. Sorrimos ante o tom bem-humorado a que a conversa seguiu. Inclusive, Indra,
aproximou-se a fim de absorver conhecimento. Com certeza, não era toda hora que ocorria um encontro assim. Estivemos sempre com você, meu querido, entre outros amigos que, no momento, não puderam nos acompanhar a esta visita. Não só nos instantes de dor e oração, mas durante o trabalho que desempenhou, contava conosco para as orientações junto aos sofredores na inspiração de suas mensagens, no raciocínio das exposições do Evangelho, disse-nos Casimiro Cunha. Continuou Jair presente. Emmanuel nos recomenda sempre estar com tarefeiros e médios que lutam pela divulgação do Espiritismo no Brasil. Certos da nossa presteza, junto a tantos trabalhadores, orientava quanto ao seu acompanhamento, quando não o próprio Chico nos convidava a ir com ele em seu auxílio. Que beleza, o nosso Chico, arremetamos. Quantas oportunidades de ouro estendidas! Este ser enviado das estrelas nos proporcionou momentos de força e equilíbrio. Ele foi o missionário que continuou a tarefa de Allan Kardec da forma mais extensiva. Sob o comando de Jesus, o Espiritismo ontem e hoje é farol da humanidade. Dissemos por nossa vez. Iniciou Sheila um novo assunto, dispondo dos reais motivos da visita fraternal. Sim, meu amado pupilo, segui seus passos dia a dia juntamente com o Dr. Bezerra, que muito desejava vos falar mais adiante. Que muito deseja vos falar mais adiante, quando uma oportunidade se fizer para ele, em meio ao seu rol de compromissos, continuou ela. O tratamento a que se segue durará algum tempo. E o tempo, como você deve ter percebido, é sempre ínfimo perto da criação universal. Revigore sua fé, entregue-se a Zenório e aos cuidadores. Também seguirei mais de perto junto a você nesta colônia repleta de adoráveis corações. Mais adiante, filho meu, estando revigorado espiritualmente, prepare-se para uma reunião com Caibar Chútil, a quem esteve ligado pelos trabalhos de divulgação espírita. Jerônimo fundou a gráfica espírita Caibar Chútil em homenagem ao bandeirante do espiritismo. Funcionou entre as décadas de 1970 e 1980 em Ituiutaba, Minas Gerais. Prensava e distribuía mensagens, cartazes e folders para as semanas espíritas em todo o território nacional. As mensagens chegavam a ser distribuídas até em outros países da América Latina. A gráfica voltava-se ao ideal espírita da divulgação, sem lucros de qualquer espécie. Jerônimo e seus amigos utilizavam apenas os recursos necessários para a efetivação do trabalho. Continuando a história, Não estamos aqui para fazer narrativas vazias e perniciosas, criando fantasmas de falso elogio, e sim para pedir que permaneça confiante nas mãos desses protetores, pois em breve sua entrada oficial será lembrada por tantos que desejam cumprimentá-lo pela nova estadia. As notícias nos enchiam a alma de reconforto. As lágrimas banhavam nosso rosto e pudemos notar que Indra também se emocionava. Sem palavras, começamos a cantar, com voz embargada pela emoção, um velho hino à irmã Sheila, que trazíamos no coração, como criança aflita a se acalmar frente à ternura da mãe maviosa. Os amigos apreciavam em silêncio e com respeito, observaram a senhora nos abraçar docemente, embalando-nos por minutos, até que suas energias nos ajudassem a recompor as emoções. Novamente voltando-se a nós, concluiu: reafirmo, Jerônimo, estes primeiros momentos não serão fáceis.
Tenha fé, coragem e aguarde. Falta pouco para se restabelecer da antiga expiação e começar novos programas. Ainda há muitos débitos pendentes, disse-lhe. Será necessário mais tempo de trabalho pela frente. O acerto não se dá em passe de mágicas circenses. Que bom que já reconhece o caminho do acerto, antigo príncipe. Juntou-se o jovial Jair presente. E porque acha que trabalhamos de mãos dadas com Jesus, estamos no mesmo barco, Jerônimo. E nesse barco, completou Casimiro, quem está no leme é o Senhor Jesus. Agradeçamos ao encontro, pois temos outros afazeres. Sheila o acompanhará junto a Zenório nos procedimentos perispirituais que iniciarão amanhã. Oramos com os corações interligados e partiram os amigos, deixando-nos com uma alegria suave em meio às vibrações dulcíssimas e irradiadas. Agora sim, estávamos confiantes. Finalizamos assim a leitura do capítulo 8, junto aos amigos. Queridos amigos, quem chegou depois, me perdoe, né? Não estava fazendo a leitura, não deu para cumprimentá-los. Eu vi que o Gleison e o Ari chegaram, talvez com um delay também por conta da nossa falha de conexão no começo. O Neto Zé também parece que eu vi que chegou. Boa noite a vocês. Então, meus amigos, junto aos amigos, olha que mensagem maravilhosa, que Jerônimo, no plano espiritual, começou a receber a visita de alguns amigos, e vejam que não foram qualquer pessoas que podiam visitá-lo, somente pessoas que estavam num estágio evolutivo, que pudessem trazer lenitivo e amparo espiritual para ele, para que ele pudesse estar em paz e harmonia. Pois vejam, ele sabia que ele ia passar por um procedimento de uma cirurgia perispiritual. E todos nós encarnados, quando a gente sabe que vai passar por um procedimento cirúrgico, o que acaba acontecendo? Nós ficamos apreensivos. Às vezes a gente nem dorme, fica preocupado, né? Por mais que você confie no médico, por mais que você saiba que aquele procedimento é necessário, você fica apreensivo. Aí, porque você fica, às vezes, né, preocupado com o que pode acontecer com você quando você está anestesiado, o retorno da anestesia, se você vai estar bem, não vai estar bem, o que vai acontecer. É uma caixinha de surpresas, né, quando a gente passa por um procedimento. E no plano espiritual, o que acontece? Ele ia passar por uma cirurgia, né? Ia passar por uma cirurgia perispiritual. Estava apreensivo. Ele tinha confiança, sabia, não vai acontecer assim, não vai morrer, né? Porque, entre aspas, já tinha morrido encarnado. Ele não iria, mas há uma certa apreensão. E aqueles amigos que vieram visitá-lo, inclusive a sua avó, preocupada com a presença, né, da sua mãe, Dona Antônia, aqui no orbe terrestre, né, encarnada, ela chega, está junto, próxima dele ali. E o Jerônimo fala que ele conseguiu apreender naqueles momentos, no plano espiritual, utilizar mecanismos que pudessem plasmar pensamentos de esperança, de consolo, de conforto aos que estavam aqui na Terra. Aqueles, né, enviando mensagens para o pessoal do centro, para o lar espírita. E alguns imaginavam, né, por conta dessas projeções que ele coloca aqui, deixa eu ter o nome certinho para falar para vocês, essas projeções, deixa eu ver aqui, projeções mentais. O que acaba acontecendo? Ele consegue enviar mensagens, não se materializou lá, não apareceu em espírito para os amigos queridos, mas ele fez projeções que alguns viam, chegavam a imaginar que tinham visto Jerônimo, que tinham ouvido,
mas não devia ser nada mais, nada menos que essas projeções mentais, quando ele mandava mensagem. E aquilo que eu gosto de trazer sempre, essa música, o Gleison gosta demais do Raul Seixas, né? O Raul Seixas tem uma música que fala assim, que nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. Boa noite, Morgana, boa noite, Regina, gratidão pela presença de vocês. Então, as mensagens que chegam da espiritualidade constantemente, sobretudo dos nossos guias protetores, dos nossos anjos de guarda. Mas é importante e imprescindível que a gente mantenha a antena conectada. Que a gente consiga estabelecer essa sintonia espiritual. Pois se nós não mantivermos a sintonia espiritual, por mais que os nossos benfeitores queridos estão enviando mensagens para nós, a gente pode dizer, né, que nosso aparelho, o receptor, está fora da tomada e acabou a bateria. Então não tem como a mensagem chegar. Por mais que a mensagem está chegando, é como se alguém, vamos imaginar, um parente seu está no Japão, do outro lado do mundo. Ele quer ligar para você, quer mandar uma mensagem, fazer uma ligação telefônica ou por vídeo, uma chamada por vídeo, que seja. Só que por mais que ele tente te chamar, você está com o seu aparelho receptor desligado. 34 anos, passa o tempo, né? Então, a gente tem que estar com as nossas antenas ligadas, com o nosso aparelho receptor ligado. E ligado no bem, porque se a gente estiver pensando mal, a energia vibracional não nos chega. Mesmo os nossos protetores, os nossos guias, os nossos anjos de guarda, que estão constantemente conosco, desde antes da nossa chegada ao plano físico, até mesmo depois da nossa partida, eles estarão conosco. Mas é importante que a gente estabeleça uma sintonia. E os amigos conseguiam captar algo dessa situação. Vieram alguns amigos da cidade de Tuiutaba, né, trazer energias e vibracionais positivas para ele naquele momento. E vejam, né, só para vocês terem uma noção, não pensemos nós que quando a gente vai chegar no plano espiritual, nós já vamos sair volitando, né, tocando harpa, como alguns imaginam. Não tem nada disso, não. Nós vamos passar, como todo mundo fala, por aquele estágio de perturbação espiritual. Perturbação espiritual não é que você vai estar perturbado, aquela situação que até a gente tomar consciência plena que estamos no mundo espiritual, demanda um certo tempo. Então, tem aquelas situações que as pessoas, esse estágio de perturbação espiritual depende de espírito para espírito. Depende de quanto mais apegado às coisas materiais ele esteja, ou não. E o Jerônimo coloca uma coisa muito importante aqui, que... Perdão, gente, tomar um pouco d'água, senão fica difícil aqui. Que ele não se sentia apegado. Então, como ele não trazia na sua vivência espiritual desta última existência apego, ele conseguiu se libertar um pouco mais, com mais facilidade. E uma outra questão que ele aprendeu a trabalhar também, enquanto encarnado, o processo telepático. Pois, as pessoas colocam essa situação, quando nós perdemos alguns dos sentidos, dos 5 sentidos, né? Visão, tato, audição, a fala, e visão, tato, audição, a fala. Ixi, gente, esqueci o outro. Bom, vocês sabem, depois vocês colocam aí. Na biologia na minha praia, tá? Então o que acontece? Ele desenvolveu a telepatia. Então conseguia mais facilmente transmitir telepaticamente alguma mensagem, né? Conseguia transmitir telepaticamente as mensagens. E uma coisa que foi interessante aqui com ele, que num determinado momento ele recebeu a presença, a visita de 3 personalidades do espiritismo: a irmã Sheila,
Casimiro Cunha e o nosso Jair Presente. E tantos que o Jerônimo Mendonça, quando vocês ouvirem algumas palestras, ele faz referência muitas vezes a Jair Presente. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Era o paladar. Obrigado, Lenin. Obrigado, Lenin. Audição, visão, olfato, paladar e tato. 5 sentidos. E a telepatia vem nos outros sentidos, né? E o que acontece assim? Ele recebeu a visita desses queridos da espiritualidade. Ele sentiu como se tivesse naquelas reuniões que ele tinha com Chico Xavier, depois da reunião do Grupo Espírita da Prece. Vejam que situação. O Chico chegava ao Grupo Espírita da Prece às 7 da noite no sábado e passava a tarde fazendo a peregrinação na periferia de Uberaba, levando o Evangelho, levando pães, gêneros alimentícios àquelas famílias. E por conta disso, depois ele chegava ao Grupo Espírita da Prece 7 da noite, 7h30, salvo engano, não me lembro agora exatamente, e ia madrugada dentro. A primeira coisa que ele fazia, né, quando chegava lá, era autografar os livros, que as pessoas levavam, vários livros, não só de que ele havia psicografado, mas Evangelho, Livro dos Médiuns. Eu mesmo tenho vários livros autografados pelo Chico. E o pessoal, você levava um livro, escrevia um nome para quem você queria endereçar aquele livro, ou para você mesmo, e colocava o seu nome. Então eles batiam um carimbo, né? Ao querido irmão fulano de tal, nossos corações na amizade de sempre. Uberaba, a data que você estava lá, e o Chico assinava livro por livro. Os irmãos faziam essa parte, e o restante o Chico autografava livro por livro. Depois começavam as reuniões, ele começava a psicografia, depois a leitura. No final todo mundo passava para cumprimentar o Chico, e aí no final de tudo ele ia lá cumprimentar o Jerônimo, e às vezes ia madrugada adentro até o amanhecer. Então, quando chegaram essas 3 pessoas, esses 3 espíritos, né, no plano espiritual, naquele hospital, naquela colônia espiritual que Jerônimo estava internado, vieram trazer mensagens de conforto e consolo para ele, dizendo que tão logo ele tivesse recuperado, que ele já tinha trabalhos para fazer. E por que trabalho a fazer? Porque a encarnação de resgate que ele teve nesta última existência não foi suficiente para resgatar tantos e tantos erros cometidos em existências anteriores. Então, só o trabalho no bem nos equilibra, nos favorece o nosso reequilíbrio espiritual para que a gente consiga progredir mais e mais, né? E uma coisa foi muito importante, que eles colocaram que estavam sempre presentes, sempre junto com ele, principalmente Sheila. Dr. Bezerra de Menezes e Sheila estavam acompanhando constantemente o Jerônimo. Então eles já traziam, né, essa ligação espiritual entre eles, e por conta disso, né, eles colocaram com muita propriedade que ele precisasse ficar tranquilo. A Sheila coloca para ele assim, olha, ela coloca para ele, esses primeiros momentos não serão fáceis, tenha fé, coragem e aguarde. Fé, coragem e aguarde, né? Então, por quê? Ele vai passar por aquele procedimento que dá receio, porque nunca viu, nunca passou por aquilo, quer dizer, pelo menos que ele lembre, né? Porque mesmo para que o espírito tome consciência de todas as suas vidas pregressas, demanda um certo tempo. Tá? Demanda um certo tempo. Então não pense em vocês que chegar, eu fui não sei quem, Belerém. Não, vai demorar um tempinho para você saber tudo que você foi. E também se tem vantagem, se tem alguma razão para que a gente tome consciência daquela existência. Se for para alguma reparação, se for para alguma situação específica, sim. Que nem às vezes as pessoas ficam tão afoitas em saber, eu vou fazer uma regressão para saber quem eu fui na última existência. Já falei para todos vocês, falo para vocês e para mim, não importa quem fomos,
Importa quem somos hoje, quem estamos sendo hoje. Que roupa eu estou vestindo hoje? Que trabalho no bem eu estou fazendo? Não importa, não se preocupe não. Coisa boa a gente não foi. Coisa boa nós não fomos. Senão, a gente não estaria nesse planeta de segunda categoria. Tá? Eu costumo dizer que nós estamos mais para o planeta primitivo, pois o mal predomina com frequência no nosso orbe, e não é apenas na nossa cidade, no nosso país, mas no nosso planeta como um todo. E o homem, né? Hoje teve até aquela coisa a Índia mandando uma nave para a Lua. O homem vai até as estrelas, mas não vai ao lado visitar o seu vizinho que está doente. Nós ainda estamos muito longe de atingirmos a evolução espiritual. Somente com muito trabalho no bem, com muita resignação que a gente vai conseguir domar essas más inclinações que nós trazemos ainda dentro de nós. Não pense que a gente está fazendo uma live, fazendo uma palestra, que a gente já se regenerou. Não. Nós estamos aprendendo a ser um pouquinho melhor do que a gente já foi. E por isso, né, que o Jerônimo está aqui, vai passar por um outro estágio, né? E veja que interessante, em determinado momento o Indra se aproxima. O Indra é um enfermeiro que acompanhou o Jerônimo logo no começo do seu desencarne. E ele veio ali para que pudesse aprender alguma coisa, porque estava ali Casimiro Cunha, Sheila, Jair Presente, né, espíritos já com um grau de evolução altíssimo. Então, e é muito bom a gente saber que temos amigos, pois fazendo bem, sempre vamos ter a oportunidade de receber a visita de bens, de amigos do bem também, né? É uma coisa que ele coloca aqui, eu achei muito interessante, que Jair Presente coloca para ele, né? Que bom que já reconhece o caminho do acerto, antigo príncipe. Juntou-se o jovial Jair Presente. E porque acha que trabalhamos de mãos dadas com Jesus, estamos no mesmo barco, Jerônimo. Antigo príncipe porque Jerônimo foi um príncipe da Baviera. Foi o rei da Baviera e foi um príncipe do Egito também. Então tem algumas existências dele, por isso que ele fala antigo príncipe. Aí o que é interessante, que Casimiro Cunha vem e completa. E neste barco, né, quem está no leme é o Senhor Jesus. Agradeçamos ao encontro, pois temos outros afazeres. Sheila o acompanhará junto a Zenório nos procedimentos perispirituais que iniciarão amanhã. Então, o que acontece? Ele sentiu-se mais refeito por isso. E uma fala também que eu achei muito interessante aqui, que eles colocam assim, que ainda há muitos débitos pendentes. Será necessário mais tempo de trabalho pela frente. O acerto não se dá em passe de mágicas circenses. O véu do esquecimento é uma bênção, né? Mas ele sabia que boa coisa não tinha feito, né? Boa coisa não tinha feito. Boa noite, Vivia. Seja bem-vinda. Então, finalizamos a leitura e o breve comentário do capítulo 8º do livro Nos Albores da Imortalidade, junto aos amigos. Na semana que vem, no dia 30 de agosto, nós já estamos finalizando agosto. Olha que agosto é aquele mês que a gente falava que durava 4 meses, né? Agosto era um mês enorme, mas olha, semana que vem já estamos na última semana do mês de agosto. Então, no dia 30, nós vamos ter o capítulo 9, que é um pouco mais curto, intitulado Agradecendo a Dor. Agradecendo a Dor. E eu convido a vocês para estarem conosco na próxima segunda-feira, dia 28, 22 horas, aqui pelo nosso perfil Reflexões Aloísio. Vamos receber a nossa querida irmã Elaine Menato, da cidade de São João da Boa Vista, onde vamos falar e comentar sobre uma
palestra que Jerônimo Mendonça fez nos anos de 86 ou 87, salvo engano, no Centro Espírita em Taquaritinga, próximo aqui a Araraquara. E o tema que caiu naquela palestra foi a paciência. Então, vamos ver que história magnífica que Jerônimo tem para nos trazer a respeito da paciência. Dia 28 de agosto, 22 horas, aqui pelo nosso perfil Reflexões Aloísio, receberemos a nossa querida amiga Elaine Menato, falarmos sobre a palestra 12 de Jerônimo Mendonça, que está no nosso canal do YouTube. Quem quiser é só seguir lá no nosso canal do YouTube, procurar lá Jerônimo Mendonça Palestras, vai na sequência da playlist, a palestra 12 é a que nós vamos comentar na próxima segunda-feira, sobre a paciência. Bom, fazendo as vibrações, como costumeiramente fazemos, vamos pedir para aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, também vibrarmos em especial, como sempre estamos fazendo, uma corrente de vibração para a irmã da nossa querida amiga Adriana, é a Daniela Couto Nobre, da cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que está passando por um problema de saúde muito sério e necessita das nossas vibrações. Então, vibramos por ela e por todos nós, né, como o Gleison está colocando aqui. Então, vamos às nossas vibrações. Queridos amigos, convido a você que possa, se assim sentir confortável, fechar suavemente seus olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai lentamente soltando o ar, vai relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes desta melodia que vibra do nosso coração ao centro do universo, junto ao pulsar das energias espirituais, que possamos nos dirigir em pensamento até junto ao nosso Mestre Jesus, este irmão amigo, companheiro de todas as horas, que sempre está cuidando de cada um de nós. E a ele vamos dizer: Mestre querido, rogamos que abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, que abençoe em especial nesta noite, como sempre, a nossa irmã Daniela Couto Nobre, na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que possa abençoar também todos os doentes, estejam eles nos seus lares ou nos hospitais. Possa visitar os irmãos que cumprem penas em prisões ou estejam abandonados em asilos, orfanatos ou perambulando pelas ruas. Rogamos, Mestre, pela nossa humanidade tão sofrida, tão distante do Teu Evangelho, tão distante do ideal de luz, faça brilhar a luz do Seu Evangelho em nossos corações e que nós possamos iluminar os nossos familiares e os nossos amigos a quem encontrarmos no nosso dia a dia. Faça de nós exemplo, não para os outros, mas para nós mesmos. Mestre querido, temos tanto a lhe pedir, mas, pois ainda somos crianças do ponto de vista espiritual, e apenas diremos que seja feita, Senhor, a Sua vontade e não a nossa.
e agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em pensamento e em coração. Agradecidos ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que por meio da psicografia do nosso amigo Nicola Frattari Neto nos trouxe lições do mundo espiritual para as nossas reflexões. Dizemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, nos céus em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, agradeço imensamente a presença, a participação de vocês. Peço desculpas pelo inconveniente do começo, falha de conexão. Desculpas também por talvez não cumprimentar algum de vocês que chegaram no momento da nossa leitura. E eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Excelente final de semana a todos nós. Paz e luz.